Olá, eu me chamo Júnior Calazans e vamos tratar aqui algumas questões referentes às Escrituras Sagradas. Programa Água Viva com Júnior Calazans. Momento de reflexão na Palavra de Deus. Essa vinheta é bonita, viu? Essa voz é da minha esposa, é fantástica a voz. Deus abençoe você, meu amor, te amo muito. Muito bem, hoje nós trataremos a respeito do culto, né? Então hoje nós iremos refletir a respeito de culto e tentar compreender, tentar entender qual o mecanismo que nós temos administrado na nossa mente, administrado nas nossas ações, administrado nas nossas reações, principalmente, a respeito de culto, de como cultuar a Deus, de como oferecer culto ao Senhor Jesus, a Deus, a Yahvé e ao Criador. Então nós vamos aqui, neste momento, tentar compreender um pouco dessa estrutura, a estrutura que está posta hoje na sociedade cristã, na sociedade evangélica, e nós, todos nós, baseados no senso comum, é natural, extremamente natural, então todos nós, baseados no senso comum, temos a nossa impressão e interpretação de culto. Então presta bastante atenção nessa nossa reflexão aqui. E muito das opiniões que temos, elas são criadas em nós sem que sequer estejamos percebendo, compreendendo, mas nós iremos dar início a um processo de conhecer biblicamente essa linguagem, seu significado e a partir daí aprendermos como lidar com mais responsabilidade com o sagrado. O texto que nós iremos ler inicialmente, ele é basicamente sabido por todos, está em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. A versão que eu estou utilizando aqui é a Almeida Corrigida Fiel. Então, Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E Paulo continua no verso 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse trecho bíblico, na verdade, o livro de Romanos em si, eu pessoalmente considero como uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. E ainda me atrevo a dizer que o livro de Romanos, ele é o livro mais importante de toda a Escritura. Mas posteriormente, a gente vai pensar um pouco sobre o livro de Romanos. O que eu quero me ater agora é justamente sobre essa fala do apóstolo Paulo, no capítulo 12, nos versos 1 e 2, onde ele clama, ele chama a atenção dos cristãos em Roma, e eu entendo aqui também que a voz de Paulo, a partir da compreensão que o evangelho chega para ele, ecoa no tempo, ela reverbera no tempo e chega até nós. E aí Paulo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Tem algumas versões que dizem: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Então ele diz: pelo amor de Deus. É como se Paulo estivesse falando assim: meus irmãos, pelo amor de Deus, prestem atenção no que eu estou falando com você agora. Presta atenção. E aí Paulo lhe chama a atenção dos cristãos em Roma, falando justamente para que eles reflitam, prestem atenção no que ele traz e que eles reflitam sobre a qualidade do sacrifício que eles precisam ofertar a Deus, que é
o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. E aí ele chega e completa dizendo que é o culto racional, o culto pensado, o culto entendido, o culto compreendido. E aí Paulo ele continua na sua exortação, ele fala, olha só, presta bastante atenção, ele diz, e não sedes conformados com este mundo. Quando Paulo fala de mundo, ele não está tratando aqui essa estrutura física que a gente contempla naturalmente, né? O chão que a gente pisa. Não, ele está falando de estrutura de governo. Então Paulo diz, e não sedes conformados com este mundo, ou seja, não seja conformado com o sistema de governo que gerencia todo o comportamento das pessoas que pertencem a este mundo. Então ele está falando, não sedes conformados com este mundo. Então o que é que o mundo hoje ele prega? O mundo hoje ele prega a prostituição, o mundo hoje ele prega a mentira, o mundo hoje ele prega o adultério, o mundo hoje ele prega a falta de amor, o mundo hoje ele prega todos esses elementos aí que o mundo vai trazendo para as pessoas e as pessoas vão se conformando. É o que Paulo diz, não se conformem, não se adaptem, não se moldem a esse formato que o mundo tem apresentado como um modelo ideal. E aí Paulo vai e continua dizendo, e assim seja transformado pela renovação. A palavra transformados que Paulo está usando aqui, do original grego, é metanoei, né? Que é metanoia. Metanoia é a mudança de pensamento, mudança completa de pensamento. É como se você estivesse andando em uma direção e a partir do momento que você descobre a verdade, você agora dá uma volta de 180 graus. Então você vai agora andar no sentido totalmente contrário a essa estrutura que foi implantada na sua mente, na sua cabeça a respeito de determinados assuntos. Então Paulo lhe sugere, renove o seu entendimento. Para que isso? Para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que coisa extraordinária, Paulo. Ele segue nos sugerindo, né? Ele segue nos mostrando um formato ideal. E agora que compreendemos um pouco a respeito de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, a estrutura que está no entorno dessa exortação de Paulo, nós vamos continuar falando sobre culto. Né? Então Paulo ele fala justamente sobre essa qualidade do culto. Então a qualidade, o seu culto deve ser racional. Então você precisa ofertar a Deus um culto pensado. E essa palavra culto, ela nasce no latim culto, né, com o final u, e que significa homenagem a Deus. Então a palavra culto, ela surge do latim, ela nasce do latim e tem como significado homenagem a Deus, homenagem ao Criador. Então a etimologia da palavra, a partir do termo latino, vai representar honrar e cultivar, ou seja, o significado e a representação da palavra culto, ela vai justamente defender essa estrutura de honrar a Deus e cultivar essa honra a Deus. Né? Os principais termos que descrevem o ato ou atitude de culto são no hebraico sha'ahan e o grego que vem do proskuneu. Então essas duas palavras e seus derivados correspondem a 80% do cultico bíblico. Então nós temos a referência do hebraico, que é sha'ahan ou sha'ar, e no grego, que é proskuneu. E ela representa basicamente, essas duas palavras vai representar basicamente 80% de toda a oferta de culto que é registrado nas Escrituras. Bom, o primeiro vocabulário, que é sha'ahan ou sha'ar, como alguns dizem, alguns falam, a pronúncia ela é realmente um pouco complexa, ela significa inclinar-se, prostrar-se, como por exemplo, o que nós temos como na referência de Isaías 66, 22, que diz exatamente assim: e acontecerá que, desde uma lua nova até a outra,
E desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar, prostrar perante mim, diz o Senhor. Então a palavra estabelecida é shahar, que é adorar, prostrar-se diante do Senhor. E a segunda palavra, proskuneu, ela indica originalmente abaixar-se para beijar, né? Vindo a indicar prostrar-se para adorar, reverenciar, homenagear, etc. Uma série de coisas que vem nesse intuito de você realmente abaixar, se inclinar em reverência a Deus, né? Se inclinar em reverência a um momento de adoração. E o exemplo clássico sai da boca de Jesus, onde ele diz no livro de João, capítulo 4, verso 24, assim: Deus é Espírito. É necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então a palavra se sustenta a partir do proskuneu. Então, já que compreendemos esse pensar aqui, vamos um pouco mais adiante. Olha só, essa estrutura que envolve culto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ela é totalmente diferente do que presenciamos nas reuniões existentes nas organizações religiosas no nosso tempo. Aí, como é que você fala isso, Calazans? Será que a igreja não está ofertando culto de verdade a Deus? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de que nós precisamos compreender à luz da palavra o que está sendo estabelecido ali por Deus como um culto racional, um culto pensado, e o modelo de culto que tem sido aí influenciado pelas várias estruturas do sincretismo religioso, do paganismo. Então a gente tem várias influências aí que desde o século IV vem sendo aí alterada. Inclusive o pontapé inicial foi dado por Constantino, né? Então nós temos a plena consciência de que esse evangelho que nós conhecemos hoje, em nosso tempo, já sofreu uma série de transformações, uma série de mudanças que são alheios às escrituras. Por isso eu defendo tanto a necessidade de que nós precisamos retornar, voltar ao evangelho escriturístico, ao evangelho bíblico. E a partir dessa atitude, desse reconhecimento, nós passaremos então a viver um evangelho que agrada de fato ao Senhor Jesus, e não um evangelho que a gente vem massageando o nosso ego o tempo inteiro, né? Mas enfim, vamos seguir adiante. O que é que nós notamos com esse formato das organizações religiosas? Bom, as pessoas avaliam culto e soltam frases como: não gostei do culto hoje, né? Quem nunca ouviu falar isso? Ou quem nunca disse isso? Outros dizem até assim: eu achei o culto hoje muito fraco, eu achei o culto hoje frio. E existem outras frases também que são totalmente fora de conexão, onde as pessoas usam totalmente uma lógica alheia às escrituras e falam que está assistindo um culto hoje. Eu vou ali hoje assistir um culto, ou vamos ali assistir um culto. Mas afinal, o que é culto? Você entende o que é culto? É por isso que eu convido você a refletir comigo hoje, a pensar comigo hoje a respeito dessa expressão culto, dessa compreensão culto, para que a gente comece a se desvencilhar de algumas práticas que fogem da estrutura bíblica, fogem da estrutura escriturística. Então, no Antigo Testamento, e podemos confirmar isso nos livros de Êxodo, Levíticos, Números, que são as bases da Torá, que quando as pessoas usavam o termo estou indo cultuar, significava dizer que elas estavam indo oferecer ao Senhor, a Yahvé, a Deus, ao Eterno, ao Criador, a sua oferta de sacrifício. E com isso o que é que nós entendemos? Nós entendemos que culto significa adoração. Culto significa oferta de sacrifício em adoração. E quando nós vamos nas Escrituras, a primeira vez que surge a palavra adoração é quando Abraão, olha só meu irmão, presta bem atenção nisso, é quando Abraão vai
a mando de Deus, ou seja, o próprio Deus fala com Abraão: Abraão, oferece o seu filho amado Isaque, esse filho que você ama tanto, vai lá e sacrifica o menino para mim. Então, a primeira vez que surge na Bíblia a palavra adoração é quando Abraão ele vai a mando do próprio Deus oferecer o seu filho em sacrifício. E onde é que nós encontramos isso? Bom, no livro de Gênesis, capítulo 22, os versos 1, 2 e 5, a versão que eu estou utilizando aqui é a Almeida Revista Corrigida, diz assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Verso 2, e disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Verso 5, e disse Abraão a seus moços, ou a seus empregados: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, no caso aí o filho dele agora, iremos ali, e havendo adorado, a palavra adorado está aqui como Shanhan ou Sha'ar. Então, e havendo adorado, tornaremos a vós. O que é que a gente compreende a partir desse trecho? A gente compreende que toda vez que você presenciar nas Escrituras a palavra adorar, significa que alguém está indo oferecer um sacrifício. Então significa que alguém está indo aos pés de Cristo, indo a Deus, indo ao Senhor Jesus, indo ao Criador para oferecer um sacrifício. E o que é que a gente hoje, fazendo uma analogia a respeito do nosso tempo, e o que é que a Bíblia ela traz como referência de adoração, o que é que a gente consegue compreender? A gente consegue compreender o seguinte, que essa nossa geração é aquela que fala: nossa, o culto foi uma bênção hoje, coisa mais linda. E quando nós fazemos uma reflexão a respeito, ou um comparativo sobre essa fala e o que é que a Bíblia fala a respeito de culto, isso seria como se ele estivesse indo ver um ato sacrificial e lá ficassem olhando o sacerdote oferecer o sacrifício, né? Então, o sacrifício ele era oferecido pelo sacerdote, que ele tinha sido levantado por Deus, e o sacerdote, então, ele cortava o animal, e a partir dos seus gestos rituais apropriados, que inclusive eram gestos rituais orientados pelo próprio Deus, foi passado para Moisés, e Moisés passou a recomendação aí para Arão e os sacerdotes. Então, a partir desse momento, eles ofereciam o sacrifício que as pessoas traziam como um culto a Deus. E hoje, quando a gente faz essa relação dessas falas que surgem, né, como o culto hoje foi uma bênção, foi uma coisa mais linda, isso seria como se eles estivessem indo ver um ato sacrificial, né, o ato de sacrifício, e ficassem olhando o sacerdote cortando o animal, e depois ele falasse: nossa, como ele corta bem, hein? Como esse sacerdote sabe cortar, como ele sabe. No primeiro golpe aí ele matou a rolinha, no primeiro golpe aí ele matou a ovelha. Que negócio fantástico, nossa, como foi lindo demais isso aí. Então a gente percebe a falta de coerência entre a expressão culto, que está estabelecido nas Escrituras, e o formato que se adequa hoje, que se adapta hoje sobre a estrutura de culto, né? E é assim que essa nossa geração ela tem entendido o que é culto. E por isso, meus irmãos, por causa disso, nós vemos o apóstolo Paulo tão preocupado com o entendimento dos cristãos que estavam em Roma sobre esse assunto. Paulo usa a expressão como culto racional, sacrifício com entendimento, adoração com verdade, para provocar a consciência daquele povo, para provocar a conscientização, a reflexão
daquele povo, dos cristãos que estavam em Roma. E como eu falei no início, essa fala de Paulo, ela ecoa, reverbera no tempo e ela chega até nós com essa mesma perspectiva de provocar em nós a consciência, de provocar em nós a reflexão sobre a qualidade do culto que estamos ofertando ao nosso Deus. O versículo bíblico define o culto racional como sendo a apresentação dos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que está em Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo, ele escreveu essas palavras ao falar sobre qual deve ser a nossa relação com Deus, uma vez que, pelas misericórdias divinas, fomos redimidos e justificados por meio da fé em Cristo Jesus. É nesse contexto que o apóstolo Paulo enfatiza que o corpo consagrado e uma mente renovada é a resposta esperada à luz da compreensão da redenção providenciada por Deus. Nós precisamos compreender que em outro tempo estávamos condenados, estávamos selecionados para receber o despejar da ira de Deus. Entretanto, a partir do Espírito Santo de Deus, que se revelou para nós, nos deu a condição de arrependimento, até o arrependimento ele provocou em nós. Então, a partir do Espírito de Deus, nós cremos no Senhor Jesus. Então, fomos adotados como filho. A partir do momento que nós somos adotados como filhos, a redenção foi providenciada por Deus para a nossa vida. Quem foi o elemento fundamental para essa redenção, para que essa redenção acontecesse? Jesus Cristo. Até porque o Evangelho é sobre Jesus Cristo. A boa nova é Jesus Cristo. A obra de Deus é Jesus Cristo. A obra de Deus não sou eu, a obra de Deus não é você. A obra de Deus é Jesus Cristo. E Jesus vem a este mundo para anunciar a obra de Deus. Para que nós, a partir de reconhecermos a obra de Deus, sejamos justificados por meio da fé nele. Não é por meio da fé em A, em B, ou instituição A ou B. É fé em Jesus Cristo. Você precisa guardar isso. Nesse sentido, surge uma questão. De que tipo de culto Paulo está falando? Em outras palavras, Paulo estaria falando de viver em novidade de vida, de cultuar a Deus com toda inteireza de nosso ser, adorando-o em todas as áreas da nossa vida. Falando sobre isso, me veio à mente agora uma fala de John Stott, que ele explica o seguinte: o culto racional não é para ser prestado nos cortes dos templos ou nos edifícios da igreja, mas sim na vida do lar e no mercado de trabalho. É a apresentação dos nossos corpos a Deus. O que nós compreendemos com essa fala de John Stott? Ele diz: o culto racional, ele não é algo a ser apresentado num ambiente puramente cristão. O culto racional, ele vai ser refletido a partir do momento que nós estamos do lado de fora. A partir do momento que nós estamos fora dessa estrutura de irmãos congregados no Senhor, fora dessa estrutura de irmãos cristãos. E sim, a partir do instante que nós estamos tomando conta de um objeto de alguém, a partir do instante que nós estamos em frente a um computador, a partir do instante que nós estamos sozinhos na internet com um celular, então, a partir do momento em que nós recebemos algum tipo de conteúdo que não condiz com o que as Escrituras Sagradas aprovam, ali é que nós estaremos vivendo o culto racional, ofertando um culto racional ao Senhor. E para a gente concluir essa nossa reflexão, quando Paulo ele usa o termo racional, o que Paulo quer dizer é que, em decorrência das misericórdias de Deus, os cristãos devem oferecer um culto inteligente, um culto com entendimento,
E isso significa um culto em que todo o seu coração e mente estejam envolvidos. Não é o momento em que nós estamos ali sentados num lugar ou em frente a um computador, ou escutando um rádio, ou escutando uma rádio, escutando uma programação na rádio, nós estamos escutando, mas a nossa mente está distante daquele ambiente, a nossa mente está fora daquele contexto ali. Não, o culto racional, quando Paulo ele convoca que nós venhamos pensar sobre o culto racional, é justamente isso, que nós venhamos oferecer um culto com entendimento, um culto com inteligência, um culto com vontade. E aí ele fala de que o nosso coração e a nossa mente precisam estar totalmente envolvidos nesse contexto aí. Em outras palavras, Paulo chama de culto racional aquele culto em que o crente apresenta ao Senhor de forma coerente a compreensão da grande misericórdia de Deus no que diz respeito à sua obra de redenção. E é neste sentido também, meu irmão, presta atenção que o culto racional pode ser chamado de culto espiritual, em oposição ao culto cerimonial do Antigo Testamento, viu? Porque nós presenciamos no Antigo Testamento um culto cerimonial. E aí Paulo agora ele vem trazendo a estrutura de que nós precisamos prestar um culto racional. O culto sacerdotal levítico, ele era marcado por uma série de ritos e formalidades. Então, o culto que era ofertado pelo sacerdote, quando as pessoas iam oferecer o sacrifício a Deus, esse culto era um culto formal, carregado de formalidades, carregados de rituais. Mas agora, por meio de Jesus Cristo, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito, que é a nossa mente, e em verdade, que é a inteireza em nosso ser, em nosso coração. Eu espero que você tenha guardado essa mensagem. Eu convido você a, neste momento, orarmos juntos. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua clareza. Meu Deus, eu oro por cada pessoa que está escutando neste momento essa palavra, Pai. E eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, que o Senhor venha fazer com que nós venhamos compreender a Tua verdade como ela é. Não uma verdade inventada, não uma verdade construída por homens, porque é mais atrativa do que a verdade bíblica. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos restaurar, que o Senhor venha nos capacitar na Tua palavra, na Tua vontade, na Tua verdade, Pai. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor, meu Pai, venha instalar no nosso coração cada dia mais e mais a verdade, cada dia mais e mais a vontade de viver o que o Senhor estabelece, Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu rogo pelo Teu amor sobre nós. E eu peço, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor continue clareando em nossa mente a Tua verdade. Pai, te damos graças. Te dou graças porque o Senhor é um Deus bondoso. Abençoa, meu Pai, essas pessoas que estão se arrumando para comemorar a festividade do Natal. E traz, meu Pai, a compreensão correta sobre o significado dessa festa, sobre o significado dessa comemoração, meu Pai, para que o Teu povo ele saia do engano, ele saia do erro e se agarre em Ti. É o que eu te peço, Pai, aí o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Programa Água Viva com Júnior Calazans.